Boa noite a todos. Vamos esperar aí o pessoal entrar para a gente dar continuidade à nossa aula na pós-graduação aqui em parceria com o Moura Educacional e a UniFCV, com a temática Atendimento Especializado na Política de Assistência Social e Inclusão. Vamos aguardar aí mais uns 5 minutinhos até o pessoal entrar para a gente dar início. Então são 7h07, 7h10 a gente inicia. Para quem está chegando, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, para quem está chegando, a gente vai dar continuidade à live passada anteriormente no Mix Lives na pandemia, em parceria do Moura Educacional, junto com a UniFCV. E a nossa temática central vai ser o atendimento especializado na política de assistência social e a inclusão. Eu vou começar falando um pouquinho, fazendo um breve resgate do que a gente trabalhou na live anterior. E aí, qualquer dúvida que for surgindo, vocês fiquem à vontade para ou ir falando durante o decorrer da minha fala, ou no final eu vou abrir um momento para a gente tirar algumas dúvidas, ver algumas discussões. Vamos esperar ver se mais alguém entra para que a gente possa começar. Para quem está chegando, boa noite. Vamos aguardar um pouco mais. Umas 7h10 a gente inicia com as pessoas e aí a gente dá início a esse bate-papo, a essa roda de conversa. Quero deixar claro que assim meu imenso agradecimento ao Moura pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo um pouco com vocês, e que esse momento se configura mais como uma roda de conversa, uma troca de informações, que eu também estou aqui para aprender com vocês e passar um pouco dos conhecimentos que a prática e a própria academia me fazem vivenciar e aprender cotidianamente. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está legal? Vocês estão ouvindo bem? Tudo ok? Vão me dando aí um ok se o áudio tá bom, se a imagem tá legal. Ok. Então daqui a pouco a gente começa. Quem quiser tomar uma água, ir ao banheiro, fique à vontade. A gente aguarda só mais uns 2 minutinhos para começar. E assim, de antemão, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão presentes, até porque acredito que em nome do Moura, esse sonho só é possível, essa parceria com a UniFCV só é possível graças a vocês. Vocês são peças fundamentais desse processo. Gostaria realmente de agradecer a presença, a participação de vocês em todos os eventos do Moura, que tem tentado diversificar, tentado dar iniciativa à educação nesse período de pandemia,
nesse contexto atípico, tentando não parar, continuar movimentando o conhecimento, movimentando e fomentando a educação, mesmo que à distância, mas com qualidade. Então, gente, vamos começar a nossa temática. A gente deu início no Mix de Lives na pandemia, é o atendimento especializado em assistência social e inclusão. E vou fazer uma breve retomada do que a gente tratou na live anterior e posteriormente vou tentar tratar de forma mais detalhada, mais aprofundada o atendimento, o fazer profissional dentro da política de assistência social. Para quem não assistiu a live anterior, meu nome é Nátia, sou professora parceira do Moura Educacional juntamente com a UniFCV, sou assistente social, trabalho na política de assistência social, no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, já trabalhei na SEADS, já tive experiência em outras políticas e também atualmente sou mestranda em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas. Mas digo a vocês que é um aprendizado diário, cotidianamente eu estou aprendendo e espero que hoje também seja mais um desses momentos de troca de aprendizagem com vocês. Então eu vou tentar trazer alguns tópicos que eu tratei na live anterior, alguns tópicos fundamentais, não vou tentar me aprofundar muito, mas vou tentar falar de maneira mais resumida, mas para que a gente também não parta daqui sem ter uma recapitulada do que a gente falou anteriormente. A gente tratou sobre o que vem ser a política de assistência social, tratamos que a palavra assistência é diferente, totalmente não oposta, mas é vinculada a um contexto bem diferente quando ele engloba a palavra política, que a política é um direito social, quando ela se configura enquanto política, ela traz consigo uma obrigatoriedade, um corpo legal. E a gente a gente tratou na aula passada da política de assistência social enquanto direito do cidadão e dever do Estado, enquanto uma política que compõe a política de seguridade social, que é regulamentada pela Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. É uma política de proteção social não contributiva, que prevê mínimos sociais, é realizada de forma integrada a um conjunto de ações públicas e privadas também. A gente tratou na aula passada que a política de assistência social, mesmo sendo pública, mesmo sendo uma política de caráter de dever do Estado, ela também pode ser implementada por mecanismos privados, entretanto, sem deixar de ter o caráter de acesso a essa política não contributiva, ou seja, totalmente gratuito, público. É uma política também que visa garantir o atendimento das necessidades básicas do indivíduo, ou seja, o que diferencia a política de assistência social das demais políticas de seguridade social é justamente esse seu caráter não contributivo. Assim como a política de saúde, só para a gente ter uma noção, a política de seguridade social ela é composta por um tripé. Ela visa garantir a proteção social e ela vem formada por um tripé. Que tripé é esse? Saúde para todos, previdência para quem paga, ou seja, a previdência é uma política contributiva, e a assistência social, que mesmo não sendo contributiva, tem uma ressalvazinha, que é para quem dela necessitar. Ela está disposta na Constituição Federal nos artigos 203 e 204. A Seguridade Social ela vem também disposta na Constituição enquanto direito no artigo 194. E a política de assistência social, ela tem um caráter de obrigatoriedade. Ela visa contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos que se encontram ou em situação de risco social ou em situação já de vulnerabilidade. Então, muitas vezes você não precisa estar não está caracterizado em uma situação de vulnerabilidade social para ter acesso à política, para se configurar enquanto um indivíduo que tem direito a ter acesso à política de assistência social.
mas sim quando você tem uma configuração que gera uma condição de risco. E é bom a gente ter sempre em mente que a condição de vulnerabilidade social é uma condição. Ninguém é pobre e ponto, ninguém passa por uma situação de violência e ponto, ninguém está pré-estabelecido a ser vulnerável. As condições socioeconômicas é que gestam com que o indivíduo torne-se em uma situação vulnerável, e uma das principais funções da política de assistência social é justamente tentar romper com essa vulnerabilidade, superar essa vulnerabilidade do indivíduo. Ela também é formada por serviços, programas, projetos e benefícios, e ela também é dividida em proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica ela é mais voltada para a prevenção dos riscos, já a proteção social especial é voltada para a configuração, para a reestruturação dos vínculos de vulnerabilidade já rompidos. Outro caráter interessante é que a proteção social básica, ela também, além de buscar prevenir situações de riscos por meio do desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ela também se destina à população que encontra-se em situação de vulnerabilidade, seja por decorrência da pobreza, privação, ausência de renda ou ausência de um serviço público, ausência de acesso a um serviço público, mas também de fragilidade de vínculos afetivos, de pertencimento social. Quando é que a gente está nessa condição de vínculos afetivos e pertencimento em risco? Quando a gente sofre discriminação por idade, por cultura, por sexualidade, por orientação sexual, quando a gente tem um composto de situações que fazem com que nos diferenciem dos demais, com que a gente não se sinta pertencente daquele grupo ou daquela comunidade em que a gente convive ou faz parte. Como nós já falamos, a política de assistência social, ela torna-se política a partir da Constituição de 88 e ela tem um conjunto de marcos legais que vão estabelecer ela enquanto política. Quais são esses conjuntos? Primeiramente, a Constituição Federal, no artigo 203 e 204. Nós temos também a política nacional, a legislação, a LOAS, que não é o LOAS, é a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai vir estabelecer o corpo legal e jurídico detalhado da assistência social. E a gente tem também alguns outros mecanismos que estabelecem e regulam a política de assistência social enquanto direito de todo cidadão que dela necessitar e dever do Estado. E esses são a lei orgânica, como a gente tinha falado anteriormente, para fazer um resumo estratégico, para a gente focar, até porque cai muito em concurso essas questões. Qual o primeiro marco legal da política de assistência social? Muitas vezes a gente imagina a LOAS, a lei orgânica, porém não. O primeiro marco legal da política de assistência social a gente encontra na Constituição Federal, nos artigos 203 e 204. Porém, o primeiro corpo legal que vai destrinchar a política de assistência social é a Lei Orgânica de número 8.742, conhecido como a LOAS e tão famosa aí entre os nossos usuários como o LOAS, que a gente vai ver mais na frente, que o LOAS, na verdade, o LOAS dos usuários é o benefício de prestação continuada, o único benefício garantido em Constituição que visa conceder um salário mínimo a pessoas com deficiência que são cadastradas no cadastro, que são vinculadas ao cadastro único e não têm condições de prover o seu sustento, seja próprio ou através dos familiares, e aos idosos com mais de 65 anos. Também tem um critério de renda, que a família não pode ultrapassar uma per capita de 1/4 do salário mínimo, e como a gente falou anteriormente, antes da pandemia, já vinha tramitando uma discussão que quer aumentar, espaçar essa questão da renda, para passar de 1/4 para meio salário mínimo, a renda per capita, para se ter acesso ao BPC ou
como os nossos usuários conhecem, é o LOAS, que a partir de agora vamos tentar desmistificar, tentar construir um novo reconhecimento desse benefício tão caro, que é o benefício de prestação continuada. Outro mecanismo legal que estabelece a política de assistência social é apenas, que é uma legislação também, é a Política Nacional de Assistência Social. Apenas ela vai vir composta por um corpo jurídico mais detalhado de como irá ser executada no território nacional a política de assistência social. Ela vai trazer situações de maneira mais detalhada de como essa política ela vai ser executada. Apenas ela vem consolidar, ela vem dar início à execução, à efetivação da política de assistência social. É como um dever do Estado e direito de todo cidadão que dela necessitar. Então, a Constituição traz um princípio maior, que é o direito, que é um princípio maior, que é o direito da política, que é a política de assistência, enquanto uma política não contributiva e direito de todo aquele que necessitar. A LOAS vai trazer o corpo legal, o marco jurídico de como irá se destrinchar. Adriano, boa noite. O tema a gente está dando continuidade à aula que foi dada no Mix de Lives na pandemia. Atendimento especializado em assistência social e inclusão. Então, a gente está fazendo uma recapitulada do que foi dado anteriormente para a gente dar início de uma maneira mais focalizada a como se fazer esse atendimento especializado na política de assistência social. Então, voltando, a Política Nacional de Assistência Social, ela vai trazer de maneira realmente mais efetiva o como fazer. Outro marco legal também que vem para detalhar a política de assistência social são as NOBs. São normas operacionais básicas. Nós temos a NOB-SUAS, que é a NOB que vai realmente trazer consigo o como fazer e como financiar o Sistema Único de Assistência Social, que a gente muitas vezes confunde o SUAS com o SUS. Mas o SUS é o Sistema Único de Saúde. Nós também temos um Sistema Único de Assistência Social, um sistema único que visa, mesmo que de maneira territorializada e descentralizada, e de maneira coparticipativa de todas as esferas, ou seja, tanto a esfera federal, quanto a esfera estadual, quanto a esfera municipal, tem a obrigação de impor fundos para que a política de assistência social seja realmente executada. A NOB também vai trazer os profissionais que devem atuar em determinados serviços, ela vai trazer condições básicas de acessibilidade e ela ainda vem com uma nova NOB posteriormente, que é a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. É quando ela vai trazer mais detalhadamente os serviços, o detalhamento dos profissionais em cada serviço, tanto na proteção social básica quanto na proteção social especial, que é dividida a proteção social especial em média complexidade e alta complexidade. Nós também temos a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que também vai tentar trabalhar de maneira detalhada o como fazer de cada uma das unidades que vão operacionalizar cada tipo de proteção social. E temos também outras resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, são esses marcos legais que estruturam a política de assistência social. A gente já frisou que a política de assistência social faz parte da política de seguridade social, que a política de seguridade social é algo maior, algo macro, que está na Constituição, que visa garantir uma proteção maior, não apenas em situação de vulnerabilidade, mas uma proteção maior ao indivíduo enquanto todo. Ela é expressa através da política de saúde, da política de assistência social e da política previdenciária. Entretanto, elas se diferenciam nos seus caráteres contributivo e não contributivo. E as que não são não contributivos também se diferenciam no acesso a todos e no acesso a uma condicionalidade a quem está naquela condição, naquele momento, que é o caso da política de assistência social, a qual nós estamos discutindo um pouco hoje.
E eu acho assim de fundamental importância para a gente compreender o que é a política de assistência social, a gente compreender também o que é em si a política social. O que é que está... Essa política de assistência social, ela surge... Essa política de seguridade, ela surge de quê? Como ela surge? O que está por trás dela? Então, eu vou tentar falar um pouco para vocês a respeito das políticas sociais. Tentar trazer um pouco do contexto das políticas sociais. Inicialmente, a gente vai falar um pouco de maneira macro e depois a gente vai tentar trazer essa discussão para algo mais voltado para a nossa realidade, a realidade brasileira, tendo em vista sempre que cada particularidade, cada território tem sua particularidade, tem sua maneira de ser e gerir as políticas. Então, o contexto europeu é totalmente diferente do contexto latino-americano, no qual está situado o nosso país, o Brasil. E assim como no mesmo país acontece de maneira diferente a introdução, tanto na região norte, quanto na região sul, quanto na região nordeste. Cada contexto tem a sua particularidade, não dá para a gente generalizar. Mas aí a gente vai trazer mais de maneira macro, como surge essa política de assistência social no mundo, e aí de maneira um pouco breve, para a gente adentrar posteriormente no surgimento da política social no Brasil. Então, a política social é uma política própria das formações econômicas e sociais, é uma política da formação do contexto capitalista, é no contexto do capitalismo que surge a política social, e é uma forma de ação e controle sobre as necessidades básicas das pessoas, não satisfeitas pelo modo de produção capitalista, ou seja, é uma política que surge no capitalismo e a gente muitas vezes tem uma discussão de que a política social ela tem uma dualidade, ela tem dois caráteres que a gente não deve deixar de considerar. Ao mesmo tempo em que ela tem uma dimensão em que ela vem justamente no capitalismo, ela é implementada pelo capitalismo para reprodução da força de trabalho e controle do trabalhador, ela também é uma política que é fruto da luta dos trabalhadores. Então, ao mesmo tempo em que ela é concessão, ela também é conquista. Ela é concessão porque o Estado, tem uma frase muito famosa da autora desse livro aqui, Política Social, que eu recomendo a vocês darem uma lida. Ele é da Biblioteca Básica de Serviço Social, Política Social, Fundamentos e História. E aí ela fala, a Bering e a Boschek, elas falam que o capitalista, ele tem uma hora que ele dá-se os anéis para não perder-se os dedos. Ou seja, ele concede as políticas sociais para não perder o controle da classe trabalhadora e dessa maneira continuar exercendo a função primordial do capitalismo. Qual é a função primordial do capitalismo? O lucro. A função primordial do capitalismo para a gente ter uma visão, como toda e qualquer empresa, a função primordial é o quê? É expandir e aumentar o lucro. Então, o capitalismo ele tem, de maneira mais macro, global, uma funcionalidade, uma intencionalidade, uma centralidade, que é justamente a expansão ilimitada e a obtenção exacerbada da mais-valia, que é, de maneira mais popular, o lucro. Então, para tentar aumentar, atingir o seu objetivo, o capital ele vai conceder algumas concessões. Entre essas concessões está as políticas sociais. As políticas sociais surgem, como eu tinha falado anteriormente, num contexto diferente na Europa, como na América Latina. Na América Latina a gente vai ver que até o próprio capitalismo chega de maneira tardia. Nós dizemos que nós temos um capitalismo tardio. Da mesma forma como os direitos sociais chegam aqui de maneira tardia e particular. E as primeiras manifestações das políticas... Opa, caiu aqui, mas peraí, vamos continuar. A primeira manifestação das políticas sociais no mundo... Só um instante aqui, gente. Tive aqui um probleminha técnico. Estou tentando aqui consertar. Deixa eu ver agora... Acho que não vai cair mais nada. Então, gente,
A primeira expressão da política social na Europa é conhecida como os seguros sociais, ou seja, como legislações pontuais trabalhistas, mas não de forma regular para todo e qualquer cidadão, como a gente tem agora o salário mínimo, que é o salário mínimo em todo o território nacional, não só no Brasil como em outros países. O salário mínimo ele é algo pré-estabelecido. A carga horária de trabalho também é pré-estabelecida. No Brasil, 8 horas. Em outros países, tem as suas particularidades. Então, a política social ela vai surgir inicialmente com um caráter voltado para a regulamentação de algumas garantias trabalhistas. E a gente vai ver, eu também aconselho vocês a assistirem o filme Germinal, é um filme maravilhoso, no qual ele vai tratar como a classe trabalhadora ela era oprimida antes dessas pontuais políticas sociais. E o quanto a classe trabalhadora, à medida que foi concessão, também foi fruto de muita luta, também foi conquista da classe trabalhadora. Então a gente vai ver que na América, com Otávio Bismarck, ele vai trazer os seguros sociais para algumas profissões específicas, os ferroviários, que naquela época, isso no início do século XIX, no início realmente da industrialização, do ápice da industrialização na Europa. Então vão se ter algumas categorias específicas que vão tendo acesso a esses direitos, a essas políticas sociais de cunho trabalhista. E aí, posteriormente, vai aos poucos se propagando, esses seguros sociais vão se propagando e se expandindo por toda a Europa. Já no Brasil, isso vai acontecer de forma diferenciada. E no início do século XIX, o Brasil ainda estava se industrializando, ainda era um país muito agrário, muito agrícola, muito voltado ainda para apenas exportação de uma produção de matéria-prima e exportação para os centros avançados do capitalismo. E aí, em 1930, com a crise de 1929, o Brasil exportava muito café. Só que em 1929, quando quem comprava essa matéria-prima entrou em crise, que a crise de 29 é bem conhecida como a quebra da bolsa do crack nos Estados Unidos e no Brasil, no mundo inteiro, o Brasil não ficou de fora. Então a gente não teve para quem exportar essa matéria-prima. E a gente não tinha indústria aqui para produzir nada, então não se tinha nem o que fazer. O governo tentou queimar o café e comprar dos grandes latifundiários, tentou incentivar, mas aí viu-se a necessidade imediata de industrialização do Brasil. E aí o Brasil, de maneira apressada e totalmente descompensada, tem um autor Coutinho, ele fala que é um desenvolvimento desigual e combinado. A gente tenta acompanhar os países europeus, mas nós não temos estrutura para ser um país europeu. Então a gente se industrializa. E essa industrialização, assim como na Europa, ela traz N situações degradantes para o trabalhador. Ainda mais num país que vem de uma cultura escravocrata, de uma cultura latifundiária, de uma cultura de exploração, de colonização. Então, isso vai trazer para o trabalhador um dano ainda maior. Tem alguns autores também que vão tratar especificamente dessa forma particular que aconteceu na América Latina, que é a teoria da dependência, que vai tratar como as particularidades brasileiras influenciam para que o capitalismo seja o que ele é hoje no Brasil, totalmente diferente dos países de desenvolvimento, dos centros de desenvolvimento capitalistas. Tanto é que lá, quando surgiu na Europa, essas primeiras iniciativas trabalhistas, também houve uma reorganização na forma de produção. Percebeu-se que os trabalhadores começaram, como a gente pode ver nesse filme Germinal, os trabalhadores começaram a se organizar. Ideias de organização, não no sentido que a gente tem hoje, mas de organizações de sindicatos, realmente sindicatos de apoio aos trabalhadores, que gerenciavam greves, que faziam caixas para que os trabalhadores, enquanto estivessem em greve, tivessem condições de manter suas famílias. Eles perceberam que o trabalhador estava começando a se organizar enquanto força, enquanto luta de classe, enquanto uma classe que estava reconhecendo o seu poder, a sua força.
Então eles começaram a perceber que eles precisavam atenuar aquilo ali, que ou atenuava aquilo ali ou a coisa ia pegar fogo. E a gente sabe, uma indústria, por mais que eu tenha dinheiro, uma indústria sem trabalhador não adianta de nada. O trabalhador é o motriz, é o que faz aquela indústria andar, é o que faz gerar renda, gerar lucro e expansão, ou seja, é o que faz o capitalista atingir o seu objetivo primordial. Então eles perceberam que eles começaram a se organizar de maneira violenta. A gente tem o cartismo, o ludismo, eles chegaram a quebrar indústrias, a queimar máquinas, eles chegaram a realmente a se organizar e começar a entender o seu poder enquanto classe trabalhadora. E aí o Estado ele começa a entender que ele precisa dar respostas, que só deixar a cunho da igreja, que só deixar a cunho das empresas regular a jornada de trabalho e o salário não estava dando certo. Então o Estado passa a tomar para si essas legislações. E aí ele vem com as políticas sociais. Ele identifica também que com essas políticas sociais, o trabalhador que antes não tinha acesso a nenhuma política social e produzia, vamos dizer, 30 garrafas de Coca-Cola por dia, quando teve acesso a essa política social, passou a produzir 60. Então, ele entendeu que só a opressão não estava gerando lucro, que quando ele fazia concessões, ele conseguia um lucro maior. Então, aí a gente vai ter em países específicos da Europa, mas posteriormente em todos os países da Europa, nós vamos ter um período chamado de welfare state, estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é um período em que o indivíduo realmente é reconhecido enquanto cidadão, em que ele vai ter acesso a toda a gama de política social. A política de educação, a política de saúde, a política previdenciária de maneira mais qualificada, a política de lazer, de cultura. Então, naqueles países, realmente ocorreu esse período. Mas a gente vai ver que por trás desse welfare state, por trás desse período de bem-estar social na Europa, estava uma exploração intensa, intensificada nos países periféricos, como o Brasil. Estava ocorrendo nesses países, nesse mesmo período, ditaduras militares que faziam uma grande opressão do trabalhador, que faziam com que o trabalhador financiasse o estado de bem-estar social nos países europeus. Então, a gente demarca o início da política social no mundo, no início do século XIX, no início do século XIX, com a generalização dos seguros sociais e das legislações trabalhistas, mas o seu ápice, a sua consolidação, a gente tem com o período conhecido como estado de bem-estar social, o welfare state. Já no Brasil, nesse mesmo período, não estava ocorrendo isso, muito pelo contrário, a gente estava se industrializando. No início do século XIX, em 1930, no governo de Getúlio Vargas, que o Brasil começa a ter uma industrialização. A gente deixa de ser apenas um país que exporta matéria-prima e tenta consolidar aqui no Brasil indústrias de base, indústrias que além de produzir a matéria-prima, também produzem o produto final. Entretanto, isso vai acontecer no Brasil de forma árdua, de forma muito penosa, justamente pela particularidade como o Brasil se tornou país, configurou-se enquanto país, porque eu também não acho justo dizer como o Brasil foi descoberto, até porque antes dos portugueses já existia uma civilização aqui, já existiam pessoas que tinham uma organização e uma forma de viver. Então o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi usurpado pelos portugueses. Vários autores, a gente tem Galeano, que traz uma discussão maravilhosa sobre essa situação na América Latina, dos países que foram expoliados sobre a justificativa de colonização. E aí a gente vem no Brasil, nesse período em que está se dando essa industrialização, nós temos como pontapé, quando vai surgindo as primeiras organizações, o primeiro entendimento de algumas categorias como ferroviários, como as categorias voltadas para as embarcações, quando eles começam a entender o poder que ele tem, ao invés de acontecer como aconteceu lá na Europa,
que foi dado algumas concessões, no Brasil nós temos uma ditadura militar. Em 1964 nós temos um golpe de Estado e os generais militares tomam conta do poder e, ao invés de concessões, nós temos o cessamento de todos os direitos anteriormente, os mínimos direitos que anteriormente tinham sido reconhecidos. Nesse período nem se falava em direito social, eram direitos mínimos políticos e civis, que com a ditadura militar foi totalmente cessada. O indivíduo, ele realmente... Quem teve contato com pessoas que viveram a ditadura militar compreendem que assim foi um período totalmente de negação da dignidade humana, um período de tortura, um período em que o indivíduo ele perdeu sua cidadania, mesmo com todas as suas limitações. Entretanto, nós ainda temos pessoas que na atualidade, de acordo com as suas crenças e valores, e eu acredito que não conhecimento real da história, defendem a ditadura militar. Porém, esse não é a pauta do momento. Mas aí é bom a gente refletir, a gente ter sempre em mente o que realmente foi a ditadura militar. A ditadura militar, ela veio justamente para reprimir, para calar a boca da classe trabalhadora da maneira mais violenta e bruta possível. Totalmente diferente do que aconteceu quando a classe trabalhadora começou a se organizar na Europa. Lá eles tiveram um estado de bem-estar social. Aqui a gente teve uma ditadura militar que financiou a possibilidade dos países de capitalismo central da Europa ter um estado de bem-estar social. E aí, quando a política social vem surgindo no Brasil, é só posterior a esse período de ditadura militar, que vem acabar mais ou menos em 1984, 85, que a gente disse que nós tivemos 20 anos de ditadura militar. Então, é justamente nesse contexto em que a ditadura militar cede à pressão dos movimentos sociais, cede à pressão dos movimentos trabalhistas, inclusive a categoria do serviço social teve um protagonismo fundamental nesse período, a categoria dos profissionais da saúde, a reforma sanitária, a luta por condições dignas, condições mínimas dignas para o indivíduo existir na sociedade brasileira, ganham força, uma força tão intensa em que a ditadura se cessa e nós temos finalmente o direito ao voto. O direito, novamente, que é restabelecido o direito ao voto. Entretanto, a primeira eleição posterior à ditadura militar foi uma eleição censitária, foi escolhido o presidente, segundo a organização interna dos movimentos sociais e também do capital, ali também teve a sua influência, mas aí nós temos a produção e a elaboração da primeira Constituição brasileira, Constituição Cidadã, que vai trazer N direitos, que vai reconhecer a política social enquanto direito de todos e dever do Estado, com N ressalvas, algumas não contributivas, outras contributivas, mas a primeira vez o Estado traz para si a responsabilidade de proteção social. E em 1988, nós temos os marcos legais que nós falamos na live anterior, que quem não viu, dá uma olhadinha lá, que tá legal também, tá bacana. Não vai ter um imprevisto que teve agora do telefone cair, nada disso, mas o conteúdo também tá legal. E aí nós temos a Constituição da Política de Assistência Social, que é nosso foco aqui na live de hoje. Então, é interessante a gente entender que a política de assistência social no Brasil é o que é hoje, porque ela vem fruto de uma formação capitalista particular, de uma particularidade brasileira de industrialização, de conhecimento, de valores de direitos sociais totalmente diferente dos países de capitalismo central, como a Europa, como a América Central. Totalmente diferente. Então, é interessante também a gente ressaltar que à medida em que finalmente a gente consegue ter acesso aos direitos sociais, no mundo, a configuração já não estava mais favorável para um estado de bem-estar social. A gente já tem a configuração do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a quebra, é o rompimento de tudo. Acho que ficou um pouco ruim, mas já voltou. Hoje o dia está um pouco punk, mas vamos lá, vamos adiante. O neoliberalismo
ele é justamente, a Constituição vem garantir direitos, ele vem estabelecer no mundo, ele vem falar que a crise que o mundo estava passando em 1990 era justamente devido a essa responsabilidade demais que o Estado estava tendo com os problemas sociais. E aí ele vai dizer que para sair da crise a solução é um Estado mínimo para o social e um Estado máximo para o capital. Então olha que contraditório, quando finalmente a gente consegue ter um marco legal e jurídico no Brasil, um marco legal e jurídico que garanta direitos sociais em 1988, 2 anos após a gente tem o boom aí de uma perspectiva que quer romper, que quer finalizar com todos os direitos sociais, que é essa perspectiva neoliberal que atualmente impera de forma massiva e agressiva, que é a privatização realmente do público, é a destruição dos movimentos sociais, é realmente a deteriorização dos direitos já conquistados. Então esse neoliberalismo, ele não vai, como as outras sinalizações tinham ocorrido de forma tardia, quando ele chega também no Brasil na mesma intensidade. Incrível que pareça, os direitos sociais demoraram anos para chegar aqui, então as coisas boas aqui demoram bastante, mas as coisas ruins chegam bem rápido. Então o neoliberalismo chega no Brasil ao mesmo tempo em que se tem as promulgações das legislações das políticas sociais. E não vai ser diferente na política de assistência social. A gente tem aí N legislações, N situações em que a política de assistência social está sendo destruída, remontada. Se o PIB, o Produto Interno Bruto, ele tem uma partilha. Anteriormente, o neoliberalismo eram 3% do PIB destinado para política de assistência social, o que assim é bem contraditório. Enquanto apenas para a política de assistência social a gente tem 3%, para o pagamento da dívida externa, ou seja, para mandar dinheiro para os países de capitalismo central, para os países que controlam o capitalismo no mundo, a gente tem mais de 50% do nosso produto interno bruto destinado para isso. A política de saúde e de educação não passa de 10%, nenhuma das duas, de destinamento do produto interno bruto. E a política de assistência social, que já era limitada, que já contava com um financiamento mínimo, nesse contexto passa a ser desmontada. A gente vê aí CRAs, que antes recebia R$18 mil de financiamento do governo federal, hoje em dia está recebendo R$3, R$4 mil. A gente tem realmente assim um corte, um abandono, um desmonte das políticas sociais. Isso não vai deixar de rebater de maneira direta no profissional. O profissional que com a reestruturação produtiva vem com esse neoliberalismo, vem aquela intensificação dos trabalhos informais, a gente vê a diminuição do concurso público, a gente vê a precarização dos contratos de trabalho, a gente vê até concursos públicos sendo concursos temporários, a gente vê a privatização dos instrumentos públicos, como os hospitais universitários, como as companhias de energia, como as companhias de petróleo. A gente vem vendo aí as nossas maiores riquezas serem privatizadas. Isso também rebate de maneira direta no profissional. O profissional ele tem vínculos precários, ele tem condições de trabalho precárias, ele tem salários irrisórios, ele praticamente tem que se sujeitar a gente vê aí concurso público em que o assistente social, o psicólogo, o valor do salário é quase um salário mínimo, a diferença é 50, 100 reais de diferença. Então o profissional ele tem que se sujeitar a N situações. E sorte daqueles que são concursados, que ainda conseguem ter uma certa autonomia. Porque os que têm contrato passam a realmente estar sujeitos a fazer o que a instituição quer. Então é bom a gente ter em mente que existem dois tipos de projetos. O projeto institucional, que é realmente garantir para que o trabalhador fique ali caladinho, para que a pessoa que encontra-se em situação de pobreza seja atenuada, nunca superada. Vai ser atenuada aquela situação que ele se encontra para que ele pare de incomodar.
Nunca a gente vai ter uma política, eu acredito, espero que tenha, mas eu ainda não vi uma política de assistência social, pelo menos no território brasileiro, que tenha condições de superar a condição de vulnerabilidade dos indivíduos. Os indivíduos que elas procuram, quando muito conseguem, é ter a sua vulnerabilidade emergencial atendida. Quando muitas vezes o máximo que recebem da política de assistência social é um não. Então, assim, e o profissional ele vai ter que estar lá quando ele tem vínculos precários, quando ele tem o trabalho realmente informal, ele está lá para dizer esse não. E, entretanto, a gente também não pode negar que não tô, só vou chegar aqui dando notícia ruim, não. Não vim aqui para dizer, olha, não tem o que fazer, vamos cruzar os braços, vamos desistir. Não, também não é bem assim. Existem situações também em que o profissional ele tem que realmente aprender a se adaptar à situação. O profissional ele vai ser obrigado a encontrar estratégias para que ele não apenas defenda no seu fazer profissional o objetivo da instituição, para que ele também tenha um projeto profissional, um projeto pessoal, para que ele possa alinhar o seu fazer profissional não só à reprodução da força de trabalho, mas que ele possa também contribuir com a classe trabalhadora. Lembrando que nós também somos classe trabalhadora, com algumas vantagens, com algumas especificidades diferentes, sim, mas nós também vendemos nossa força de trabalho. Nós também estamos sujeitos ao que o capital deseja, a fazer o que a instituição, o que o grande capital deseja. Até porque mesmo quando a gente está em uma instituição pública, é bom a gente ter em mente que mesmo assim a gente está ali defendendo os interesses do capital, pois o Estado ele é justamente uma instituição suprema que vai legislar, que vai tentar atenuar, que vai tentar controlar a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora possa exercer de maneira mais eficiente a produção exacerbada da mais-valia, ou seja, a produção exacerbada do lucro. Então, o profissional que está ali sujeito, alinhado a determinadas situações, ele tem que encontrar estratégias para tentar não ser, porque é muito atraente a burocracia. Você fica pensando, poxa, eu ganho tão pouco, eu faço tanto, eu recebo tanta reclamação, como é que eu vou tentar ter forças para encontrar estratégias? Eu sou aqui um profissional polivalente, eu estou aqui para atender o CRAS, o CREAS, mas ao mesmo tempo eu atendo o Ministério Público, ao mesmo tempo eu atendo N situações que chegam, eu tenho uma funcionalidade, mas ao mesmo tempo eu sou cedida para várias outras funcionalidades. Eu não posso falar nada porque muitas vezes eu sou um profissional contratado, um profissional com vínculos precários. Então eu vou ter uma certa... E com essa situação do neoliberalismo em que a gente vê a banalização, aí, a precarização das relações de trabalho, o aumento da violência. A gente vive num cenário em que o desemprego é gritante. Não tem esse profissional que não escutou. Se você não quer, se você não está satisfeito, tem quem queira. A gente vive um período em que as relações de trabalho elas são realmente degradantes. São situações que estabelecem realmente uma sujeição do profissional à instituição. Há uma focalização no fazer profissional polivalente. O profissional é assistente social, mas ao mesmo tempo ele é recepcionista, ele está ali para fazer N funções na instituição. Então chega uma hora que é tão atraente você ser um profissional acomodado, que é como muitas vezes a gente é chamado, um profissional acomodado, um profissional que está lá só por estar, que realmente está ali só para preencher N formulários burocráticos. Ele passa a ser envolvido por essa burocracia. Entretanto, nós devemos ter em mente que nós fazemos parte da classe que é oprimida. Então a gente tem que encontrar aquela força dentro da gente. Não estou aqui pedindo para ninguém fazer além do seu trabalho, não estou pedindo aqui para dar carga horária extra, até porque eu sou totalmente contra isso. Eu estou salientando que nós temos sim condições de, mesmo sendo um profissional
que tem uma condição de trabalho precária, uma condição de trabalho degradante, que o desemprego está ali batendo na nossa porta cotidianamente, a gente tem condição de tentar compreender, de ir além do que nos chega, de lapidar o produto que nos chega, de sair da superficialidade e tentar compreender o que realmente está por trás. Tem uma coisa que é uma das seguranças afiançadas pela política da assistência social, é a acolhida. A acolhida, ela é completamente, eu acredito, não completamente, mas 80% dela depende do seu fazer profissional. Quando o profissional ele recebe o usuário, ele não tem que naturalizar aquela violência, ele não tem que naturalizar aquele preconceito, ele tem que omitir as suas paixões, os seus valores e tentar ir além do que está por trás. Às vezes chega um usuário para a gente, um usuário que tem problemas com álcool, e aí a gente chega, fulano tão novo, não vai trabalhar, já generaliza, já discrimina, mas a gente não sabe o que está por trás da história daquele indivíduo. Então a gente enquanto profissional, a gente enquanto ser humano primeiramente, enquanto profissional que tem um vínculo, o assistente social tem um código de ética a ser, no qual esse código de ética é a obrigação dele exercer no seu fazer profissional esse código de ética. E acredito que a psicologia, a enfermagem, as outras profissões também têm os seus códigos de éticas. Então eu acredito que é nossa obrigação, por mais difícil que seja, por mais que o estresse e o adoecimento no trabalho esteja gritante, o mínimo que a gente pode fazer é tentar sempre pautar ao nosso fazer profissional não no favor. Ninguém está aqui prestando favor a ninguém. Eu, enquanto profissional, eu recebo um salário para isso, então eu tenho que atender, mesmo com um salário degradante, mas eu tenho que atender o meu usuário de maneira digna. Aquela pessoa que vem buscar a política de assistência social, ela já está numa condição de vulnerabilidade, ela já tem N vínculos, ela já recebeu N nãos. Ela vai chegar muitas vezes áspera, muitas vezes de maneira até mesmo grosseira, violenta com o profissional. Mas você tem a obrigação de tentar entender que ela é mais do que aquilo é a aparência. O que está por trás é a essência do problema. Então, é a obrigação do profissional criar instrumentos profissionais, entrevistas, não só preencher os formulários obrigatórios, mas tentar criar uma entrevista que tenha condições de entender melhor o porquê que aquela pessoa está naquela condição. Tentar criar instrumentos como grupos de trabalhos. Eu sei que assim a gente é polivalente, mas quando tiver aquele tempinho, tentar um grupo de trabalho que tente discutir, que tente desvelar a realidade, que tente mostrar para aquela pessoa que ela não está recebendo favor de político, favor do Estado, favor de ninguém, ela está tendo acesso a um direito. Tratar aquela pessoa com humanidade, tratar aquela pessoa com dignidade. É o mínimo que nós, profissionais, devemos fazer. É um desafio diário. Yamamoto, ela tem uma frase bem interessante, que ela diz que a realidade não pode se tornar um obstáculo para o trabalho profissional, esperando por condições ideais. Ou seja, nós não vamos encontrar as condições ideais na realidade. Nós não vamos encontrar as condições ideais, porque nós também somos trabalhadores explorados. Mas a realidade, ela não impossibilita a ação. É nas adversidades que as exigências profissionais são maiores, assim como os desafios apresentados. Por isso, a grande importância do profissional tem em si 3 dimensões. A dimensão técnico-operativa, pois sim, nós temos que saber operacionalizar, manusear bem os formulários, os sistemas que o nosso trabalho exige. Então, nós temos sim que ter essa competência técnico-operativa, porém nós não devemos nos limitar apenas a elas. Nós temos também que ter uma competência teórico-metodológica, ou seja, nós temos que pautar o nosso fazer profissional em uma teoria que não culpabilize o indivíduo, que não culpabilize pela situação que aquele indivíduo é apenas mais uma vítima do sistema. E amanhã pode ser você, a próxima vítima do sistema. Ninguém está livre de nada, não. E também a questão ética política. Nós temos um compromisso ético e não é com a classe trabalhadora, não. Desculpa, já estou me confundindo toda aqui. Nosso compromisso ético é com a classe trabalhadora, não é com o grande capital.
Não é apenas em gerar massas e massas e massas de dinheiro, massas e massas e massas de apenas de dados, de estatísticas, para que a verba continue caindo. Nosso compromisso é de fazer com que aquela pessoa que já sofreu N violências entenda que ela tem direitos, que ela é um indivíduo de direitos, que ela tem dignidade e que nós estamos ali enquanto profissional para fazer com que ela tenha acesso a esse direito e para que ela possa ter minimamente condições de superar aquela situação de vulnerabilidade, porque ela não está naquela condição de vulnerabilidade porque ela quer. Ela está naquela condição de vulnerabilidade por N situações que nós... acho que está um pouco ruim aqui a internet, mas aí finalizando, pessoal, eu quero não só chamar que a gente não se limite apenas nas situações negativas, mas que a gente entenda que a gente também tem nossa responsabilidade. Acredito que todo mundo, quando se forma, tem um compromisso ético-político, tem um compromisso com a sua profissão, com o seu fazer profissional. E mais ainda, nós, enquanto seres humanos, temos que estar voltados e vinculados para a defesa intransigente dos direitos humanos. É fundamental que, se a gente abrir mão desses direitos tão duramente, tão arduamente conquistados, o grande capital só vai desmontar ainda mais o pouco que a gente tem. E realmente, como diria Rosa Luxemburgo, nós vamos para a barbárie humana. Então, acho que são reflexões, deixo aí para a gente refletir. Eu não sei quanto tempo já vai, eu acredito que já está na hora de terminar, até porque tem uma limitação. Mas eu gostaria, talvez eu possa se fechar a live, eu possa iniciar outra. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, agora eu estou aberta realmente para que a gente possa conversar um pouco. Eu vou tentar fazer algumas indicações, vou deixar lá nos grupos de vocês, algumas indicações de leituras. Sei que todo mundo tem sua realidade e vou tentar colocar lá indicações de leituras de artigos pequenos, mas de artigos que sejam fundamentais para que a gente tenha compreensão do que é a política social, do que é a política de assistência social. Vou tentar deixar também um link de alguns do filme que eu falei, do Germinal, e de outros vídeos, de outros curtas. Espero que vocês tenham gostado. Peço mil desculpas porque hoje eu vi N imprevistos, o celular caiu, o vídeo travou, mas assim, foi maravilhoso estar com vocês. Acredito que a nossa temática, o atendimento especializado da política de assistência social e inclusão, termina hoje, mas espero estar com vocês em outros momentos, espero ter contribuído um pouco com a trajetória de vocês e digo a vocês que busquem ser profissionais qualificados para não se sujeitar aí a qualquer tipo de situação de trabalho, porque o pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer compreender a realidade. Então, a gente, enquanto profissional que tem acesso a mecanismos que fazem com que a gente desvele a realidade, que a gente realmente conheça a realidade, que a gente não desperdice essas oportunidades e que nos tentem minimamente, diante das nossas limitações, lembrando sempre que nós somos trabalhadores assalariados. Então, dentro das nossas limitações, que a gente faça o nosso melhor. Porque pior ainda é aquele usuário que chega até a gente, que nem assalariado é, que vive numa condição totalmente subhumana. Agradeço mais uma vez ao Moura pela oportunidade, agradeço principalmente a vocês por terem estado aqui comigo na live anterior e nessa live. Assim, realmente eu vou deixar no IG, vou salvar a nossa aula de hoje no IG do Moura e também no YouTube, vou deixar o link lá no grupo de vocês.